cursos de MBAs que você pergunta para os alunos qual que é o PIB dos Estados Unidos, e eu fico abismado muitas vezes de pessoas que não têm essa resposta. Eles não têm nem ideia se é bilhão ou trilhão. Não tem essa ideia. Então, espera um pouquinho. E nós estamos dizendo que nós estamos inseridos no mercado globalizado, né? Então, isso nos leva a acreditar que você precisa reformular essas grades curriculares, que você precisa, na realidade, levar para esse aluno, na graduação do ensino básico, essa relação entre o que ele aprende e aquilo que ele vai aplicar depois ali no mundo do trabalho, né? De tal forma que ele possa compreender a importância do papel dele no resultado sistêmico da empresa. Esse é um desafio muito grande, né? E aí, nesse quesito, eu diria para você que o nosso modelo de educação, ele precisa, logicamente, passar por ajustes. As empresas também precisam passar por ajustes. A sociedade também precisa passar por ajustes. O discurso de que a educação é o ponto mais importante de um país, eu ouço em várias instâncias. Eu, pessoalmente, desde que eu nasci, eu ouço falar disso. Agora, isso tem que ser traduzido em ações práticas. Então, nós precisamos também deixar claro para esse estudante que estudar vale a pena. Pois é, eu tenho aqui um dado aqui, ó. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, CNI, o trabalhador médio brasileiro, ele tem 6 anos de escolaridade contra 12 dos norte-americanos e europeus. É esse abismo que a gente está vivendo? Esse é um abismo, e esse abismo, não vamos ser ingênuos aqui, ele vai se refletir na sociedade como um todo. Então você vai refletir isso na dificuldade de entregar um produto com qualidade, você vai refletir no trânsito das grandes capitais, e isso leva a sequelas sociais terríveis, né? Chega até situações absurdas de pessoas que não têm uma educação adequada e não têm o hábito, por exemplo, de lavar as mãos quando vai se alimentar. Até porque educação é cultura também. Porque educação é cultura, né? Não dá para separar. A educação não é simplesmente a educação da escola, né? Então a educação, ela está formando o cidadão para uma profissão, é claro, mas ela também forma-o para ser um cidadão, para entender o seu papel na sociedade, entender que ele tem obrigações, que ele tem direitos, que ele também pode e deve interagir na sociedade, né? Então, hoje, o que está acontecendo? Vou dar um exemplo que eu estava conversando com um empresário da área de grãos. E eles estavam me mostrando como que eles fazem as predições, não é nem mais projeções, são predições de demandas, para decidir se vão comprar ou não soja. Então, o que eles estão fazendo hoje? Eles estão alugando um satélite que fica no espaço. Esse satélite percorre o planeta, identificando por cores quais são as regiões produtoras de soja, e pela coloração ele sabe quantos hectares foram plantados de soja. A partir daí, eles têm, na base dos seus modelos matemáticos, qual é a produtividade por hectare daquela região. E ele consegue, então, determinar qual vai ser a oferta daquele produto para a próxima safra. Em função disso, ele vai tomar decisões comerciais. Se ele antecipa a compra da soja ou se ele deixa no momento da colheita para efetuar os lances de compra. Então, nós não temos mais nesse mercado administração de negócios sem tecnologia. Então, aquela visão retrógrada que a administração é uma coisa simplesmente que você vai avaliar o aspecto matemático, contábil, financeiro, isso não existe mais. Hoje você precisa mapear processos, e eu diria que isso é o grande espaço que nós temos ainda que preencher nesse país, e rapidamente. Por exemplo, você vai em 5 hospitais, em 5 escolas, e você vai observar 5 procedimentos diferentes para atender um paciente, 5 procedimentos diferentes para fazer a matrícula de um aluno. Mas espera um pouquinho, será que nós não podemos, com a nossa inteligência e com o nosso cérebro, estar buscando uma padronização de processos para dar produtividade, para trazer menor tempo, menor gasto, evitar que a pessoa tenha que sair de casa para gerar um papel, enfim, melhorar o trânsito? Aí entra a parte sistêmica que a gente está dizendo aqui dentro, né? Então é esse profissional que se espera nesse século XXI agora. Porque tudo, na verdade, se interrelaciona. Se interrelaciona. Né? Mas assim, a gente tem questões aqui, nós que não somos especialistas, mas a gente acompanha algumas questões aqui que eu queria colocar e discutir com você. A primeira questão do ensino, o ensino fundamental, o ensino básico, né, o ensino médio no Brasil,
que raro as suas ilhas, né, suas exceções, suas ilhas de excelência, é um tipo de formação que não prepara o aluno adequadamente para entrar na universidade. O segundo ponto que eu vejo também é que o Brasil, diferente da Europa, dos Estados Unidos, dá um valor extremo à questão de se formar numa faculdade e esquece os cursos técnicos que são importantíssimos, né? Por exemplo, pelo pouco que eu sei, por exemplo, nos Estados Unidos, vai para a faculdade ou quem tem muito dinheiro ou quem tem um desempenho acadêmico escolar maravilhoso. Porque senão você tem uma oferta de cursos técnicos e a economia, na verdade, absorve muito mais o curso técnico do que o curso superior. Então, essa é uma outra característica do Brasil, muito foco na universidade. E terceiro, uma quantidade muito grande de faculdades, de universidades. A gente vê aí na própria propaganda, na publicidade, uma oferta. Parece que o Brasil hoje tem cursos e cursos de MBA, de faculdade, de possibilidades. Esse sistema está errado? Veja bem, vamos pegar como referência Estados Unidos e Europa. Se a gente parar para analisar, a economia americana e a economia europeia também faz isso, eles dão muita importância a uma palavrinha mágica chamada planejamento. Então, se você parar para analisar, é comum a gente ouvir o relatório da laranja, o Cotton Belt, o Corn Belt, quer dizer, existe um projeto país, aonde descobriu-se que a estabilidade econômica, ela se dá primeiro pelo equilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, existem modelos de predição para dizer o seguinte: se eu tenho uma população de 200 milhões de habitantes, qual é a demanda que eu preciso ter de arroz, de comida, de aço, de automóvel, para que a gente possa estar crescendo e ao mesmo tempo mantendo a estabilidade econômica do país? A partir desse modelo, eles determinam o quanto será produzido no país e o quanto será inclusive importado, para poder buscar esse equilíbrio econômico, né? Acontece que no nosso país, infelizmente, este projeto país, ele ainda não aconteceu de uma forma adequada. Houve algumas tentativas no passado, mas nós estamos, digamos, engatinhando nesse processo. Então, vou dar um exemplo para você. Se a gente parar para analisar, isso, inclusive, nós pegamos a fronteira agrícola do país e levamos para Mato Grosso. Então, está lá. Mas nós esquecemos de colocar estrada, esquecemos de colocar ferrovia, esquecemos de fazer uma multimodalidade para poder baratear o custo desse alimento para trazer para o grande centro consumidor. E, ao mesmo tempo, quando você não tem esse planejamento claro desta forma, você também acaba tendo uma dificuldade em estabelecer competências. Quais são as competências que aquela região vai necessitar nos próximos 5, 10 anos? Como faremos essa formação? E como nós faremos a transformação? Então, como você não tem essa visão de futuro, você acaba, na realidade, fazendo com que as iniciativas sejam individuais, sejam organizacionais, sem fazer parte de um projeto sistêmico. Eu diria até que isso decorre a explicação por que nós temos um PIB, não é isso? Que para o tamanho do país, para o tamanho dos recursos naturais que nós temos, eu considero que, vamos fazer aqui uma comparação, pega o Japão, que é uma ilha no Oceano Pacífico, não é isso? Que tem falta de matéria-prima, tem terremoto, tem maremoto, tem furacão, tem até o Godzilla lá nos desenhos em quadrinhos, não é isso? E consegue gerar um PIB de 5 trilhões de dólares. E nós que temos aqui a maior biodiversidade do planeta, a maior fonte de recursos hídricos, minério de ferro a gente dorme em cima, não é isso? E o nosso PIB está 1,5 trilhão. Então, veja bem, se fosse um jogo de futebol, estamos na época da Copa agora, não é isso? Eu diria que o Japão ganhou do Brasil de quase 5-1. Os Estados Unidos estão ganhando aí de 18-1, em crise. Então, por que nós temos tanto recurso e nós não estamos conseguindo transformar esse recurso em geração de riqueza? Falta de planejamento. Falta de planejamento. E visão de longo prazo. E visão de longo prazo. Então, na hora que você não tem planejamento, não tem visão de longo prazo, não tem projetos que estão suportados para poder dar esse tipo de resposta, você vive de campanhas. Então, se o momento é favorável, a gente cresce. Se o momento não é favorável, a gente puxa o freio de mão. Então, essa é a resposta, essa é a grande questão que uma educação de qualidade pode oferecer ao país. Então, se a gente investir para valer em educação, mas investir em educação de uma forma sistêmica, nós temos problemas estruturais que são terríveis, né?
Por exemplo, você faz ideia de quanto que é o déficit habitacional brasileiro hoje, não? Não, eu sei que é razoável. Em torno de quase 7 milhões de unidades. Isso dados da Fundação Getúlio Vargas. Então, se a gente parar para analisar uma família, pai e mãe e 5 pessoas, são 35 milhões de brasileiros que não têm uma casa para morar. Agora, como é que uma criança vai estudar se não tem uma casa para morar? Não, pior, assim, eu vi outro dia um programa, me lembro, em qual emissora de TV, que estava mostrando a realidade educacional do nosso querido Maranhão, terra dominada por pessoas que nós conhecemos, e a situação de escolas ali que recebem, que até tem os programas, tem programa de participação em município, fundo de não sei o que da educação, etc. Então, existe verba, mas eu vi ali na imagem a realidade de uma escola que não tem nem parede, não tem mesa, não tem lousa, e depende único e exclusivamente da boa vontade dos pais de fazer as crianças andar 3, 4 quilômetros para chegar até lá, e do professor de lá, que o próprio professor declarou na reportagem que ele não falou desse jeito, que ele é uma pessoa muito simples, ele falou, é um ato de amor. Ele quis dizer que é um ato de amor. Quer dizer, a gente tem problemas seríssimos aí nessa questão, né? Não, tem seríssimos demais, né? Este município, inclusive, se ele tivesse uma visão de futuro, se ele tivesse um planejamento focado com esta visão de futuro, ele saberia que ele tem algo a oferecer para o país, ele saberia qual é a vocação daquela região e ele estaria traduzindo isso num projeto educacional para fixar aqueles munícipes naquela região, para que eles possam desenvolver aquela economia local e que eles possam contribuir de forma sistêmica, não é isso? Para o crescimento regional, municipal, estadual e da federação. Ok, vamos ver. Como é que está a participação dos nossos internautas, Caetano? Legal. Bom, eu queria agradecer a presença do professor Carlos aqui. E tem alguns internautas conectados, fazendo alguns comentários. A Lu Barsotti, a Érica, obrigado pela participação aí de vocês. E tem uma pergunta que veio aqui do Marcelo Henrique, que mandou através do Linha Direta de São Paulo. Ele diz o seguinte, professor: parece que muitas empresas designam a função de administrador a profissionais que não são especificamente administradores formados, mas sim engenheiros, contadores, etc. Na opinião do professor, isso é um problema? Ou seria a consequência das empresas buscarem cada vez mais profissionais com múltiplas funções? Luiz? Marcelo, obrigado pela questão. Eu acredito o seguinte, eu acredito que isso não é preconceito contra o administrador, não. Eu diria que, na realidade, eu falo isso por experiência profissional junto a empresas de grande porte, é a necessidade que nós precisamos construir um profissional com essa visão sistêmica e de conhecimentos múltiplos. E aí eu confesso que é onde está o grande desafio das escolas hoje de administração. Nós temos que começar a compreender as competências que vão ser exigidas ou que já estão sendo exigidas desse profissional. E eu diria o seguinte, eu diria que o administrador hoje, ele é o grande arquiteto de negócio. O engenheiro tem a técnica, mas quem tem a obrigação, quem tem o desafio de estabelecer a arquitetura de negócio é esse administrador. E eu vou dar um exemplo para você para ficar mais claro essa afirmação. Eu conheci um indiano que era dono de uma empresa siderúrgica, que não tinha uma expressividade muito grande em termos mundiais, e que ele foi fazer um curso de administração na Inglaterra. A partir daí, adquirindo os conhecimentos que ele teve naquela universidade, ele percebeu que havia siderúrgicas nos Estados Unidos e no leste europeu que estavam em dificuldades financeiras. O que ele fez? Ele usou a competência de estabelecer um contrato de uma holding, ele propôs a criação de uma holding, e a partir daí, ele com aquele contratinho, sem dinheiro no bolso praticamente, ele foi visitar aquelas empresas, propondo então que elas fizessem adesão à sua holding. E mostrou para aqueles empresários os benefícios que eles poderiam ter em estar fazendo compras conjuntas,